Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí que me vê nesse horário, né? Que é o de sua preferência. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante. Eu, como vocês já sabem, sou Gleison Lima, delegado de polícia, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, e meu foco com vocês é trabalhar no alvo certo, aquilo que realmente é o foco de algumas disciplinas, de algumas matérias, de algumas leis. E com a gente aqui, só um resultado importa, que é o seu nome no Diário Oficial. Portanto, se você ainda não nos segue, clique aqui para seguir o nosso canal. Se você ainda não acionou seu sininho de notificações, acionei para todas as vezes que tivermos um vídeo novo, você vai receber esse conteúdo exclusivo. E mais, gostou do vídeo? Já clique aqui e dá essa moral aí para que a gente possa estar cada vez dando mais conteúdo a vocês de muito aprimoramento para que vocês possam de fato estar rompendo rumo aos concursos públicos de natureza policial. Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre um ponto muito específico. Já sabemos que o alvo certo ele tem um foco específico, que é trazer algo bem direcionado e rápido para aquilo que você possa estar aí ouvindo, está no ônibus, está no Uber, está dirigindo, já colocou aí para poder ouvir no automático, aí só para você entender alguns pontos específicos de algumas leis, alguns artigos. Hoje vamos falar de algo muito interessante, que é exatamente o conhecido feminicídio. É isso mesmo. O feminicídio, que é um homicídio qualificado pelo feminicídio, que é uma pessoa que vai ali, que mata uma outra pessoa em razão da condição do sexo feminino. É sobre isso que a gente vai falar hoje, alguns entendimentos jurisprudenciais, alguma coisa doutrinária e também alguns pontos da norma. Beleza? Vem comigo aqui, vou dividir a tela com vocês aqui para a gente ficar bem bacana. Hoje, portanto, vamos falar de feminicídio, que é exatamente o homicídio qualificado. Lembremos que o homicídio qualificado está direcionado ao Código Penal, tá, meu povo? O Código Penal vai trabalhar com homicídio no artigo 121 e logo em seguida vai trabalhar com as figuras qualificadas deste crime de homicídio. Vejam a diferença, quando estamos diante do Código Penal no homicídio simples, a pena está ali de 6 a 20 anos. Quando a gente fala de homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos, portanto, faz uma significativa diferença. E quando falamos de homicídio qualificado, sabemos que o homicídio qualificado figura como crime hediondo, portanto, está lá previsto na Lei 8.072 de 90. Recomendo, todas as vezes que eu falar um artigo de lei, um determinado tipo de lei em especial, façam anotações, depois faça essa revisão, dá uma olhadinha lá, porque isso reforça o conhecimento. Lembre-se, para estudar, é necessário que você repita. Visum e repertum. Isso vem da perícia. Portanto, da medicina legal ali. Se você faz por ver e repetir, e se você faz com constância, é certo que em algum momento a sua aprovação virá. Beleza? Vamos lá, compartilhando a tela novamente. Vamos lembrar que esse homicídio qualificado é contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e, portanto, hoje vamos falar isso pelo Dedicação Delta. Veja bem, meu povo, olha só, quando a gente está falando do feminicídio, que é esse homicídio qualificado, nós estamos falando que existe uma necessária proteção à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Portanto, traz para mim aqui, vamos lembrar que já que a gente vai falar de uma conexão de normas jurídicas, nós estamos falando do Código Penal e dentro do Código Penal, na sua parte especial, exatamente onde se inaugura a parte especial do Código Penal, só para a gente memorizar, temos a parte geral, artigo 1º até o artigo 120, e o artigo 121 e seguintes, nós estamos falando da parte especial. Na parte especial, nós estamos falando de crimes e penas. Portanto, do 121, nós temos o homicídio. Hoje falamos do feminicídio. Pois bem, quando a gente fala do feminicídio, a gente não tem que rememorar a própria Lei Maria da Penha. Vamos falar de interleis aqui. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, do ano de 2006. E essa Lei Maria da Penha, o que ela vai falar, na verdade? Ela vai coibir a violência doméstica e familiar cometida contra a mulher. Nós vamos falar das 5 formas de violência que estão dentro dessa lei. Mas antes, vamos falar dessas relações que tornam a aplicabilidade dessa Lei Maria da Penha uma aplicabilidade válida. Vamos lá. Quando a gente vai falar de violência doméstica e familiar, nós vamos falar de qualquer ação ou omissão, tá? Então, é qualquer conduta baseada no gênero que lhe cause o quê? Morte e lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou até mesmo dano patrimonial.
Vamos lembrar que para fazer incidir a Lei Maria da Penha, a gente tem que falar que essa relação, isso aconteceu no âmbito da unidade doméstica, e aí nós podemos explicar que a unidade doméstica é compreendida como o quê? Como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Isso atrai a incidência da Lei Maria da Penha? Sim. No inciso 2º vai falar que também vai atrair no âmbito da família. Às vezes não mora junto, mas é família. Compreendida como o quê? A comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade expressa. Tudo bem? E também vai puxar, portanto, já viu aqui, ó, unidade doméstica, âmbito familiar. Agora nós também, ambos da família, né, familiar. Nós vamos ver o inciso 3º, que vai nos dizer que também em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva, e o mais interessante é que ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, esse vai atrair o âmbito da Lei Maria da Penha? Vai. Mas eu gostaria de só chamar a atenção que eu estou trazendo a Lei Maria da Penha para a gente estudar o interleis. Mas nós vamos verificar que o feminicídio não necessariamente vai acontecer tão somente no âmbito da violência doméstica dita ali dentro da Lei Maria da Penha. São duas situações que vão atrair a ideia do que se chama de feminicídio, que é diferente do femicídio, tá? Mas vamos lembrar que para ser feminicídio, não necessariamente isso precisa estar tão somente na Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica familiar. Sendo violência doméstica familiar, e essa morte foi ocasionada nessa violência doméstica familiar, e a mulher é a vítima, e sendo um homicídio, nós vamos sim chamar de feminicídio, mas não somente nessas ocasiões, beleza? Nós vamos chegar lá, beleza. Vamos lá. Próximo ponto, lembrando para vocês aqui, que nós temos as violências da Lei Maria da Penha. Nós falamos são 5 violências. Primeiro, violência física, lesão corporal e feminicídio. Também nós temos a violência psicológica, inclusive nós temos o crime de violência psicológica, lá no 147B do nosso Código Penal, tá? Lesão corporal nós temos o 129, parágrafo 13, anota aí, para dar uma lidinha depois. Aliás, nós vamos falar dele hoje. E também o próprio feminicídio, nós vamos falar dele. Violência psicológica, dá uma olhadinha depois lá, no 147B do nosso Código Penal. Mas também entra aqui a violência sexual. Uma dessas violências sexuais é o estupro, lá do artigo 213 do Código Penal. Mas também nós temos uma violência patrimonial? Temos. Agora, há uma discussão da ideia da escusa absolutória, tá? Depois, dê uma olhadinha, porque não é o foco de hoje, nessas violências patrimoniais. Quando acontece um crime patrimonial entre cônjuges, por exemplo, o marido furtou da mulher, a mulher furtou do marido, e entra aqui a escusa absolutória. Depois é importante dar uma vista lá no artigo 181 a 183 do Código Penal. As escusas absolutórias. Tudo bem? Vamos lá, avancemos aqui. Vamos lembrar que também temos a violência moral. Aqui é 181, 182. Tá? Violência moral, vamos lembrar dos crimes contra a honra, né? Nós temos a calúnia, nós temos a difamação e nós temos a injúria. E esses crimes são, inclusive, nominados quando se fala de violência moral lá da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Fechou? Vamos lá. Crimes contra a honra também, então, entra nessa violência moral, embora uma das partes da violência psicológica aqui, quando você vai ler a violência psicológica, não como crime aqui, mas como uma das formas de violência da Lei Maria da Penha, alguns casos, parece muito, que beirou ali a uma violência moral dos crimes contra a honra. Calúnia, difamação e principalmente a injúria, que está muito próximo aí ao xingamento, tá? Mas foi o crime contra a honra, vai estar aqui dentro dessa violência moral contra a mulher, tá? Depois dê uma olhadinha lá nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal para ler sobre essas violências, não, desses crimes contra a honra que é figurado aqui como violência moral. Fechadíssimo? Então podemos avançar? Vamos lá para o próximo ponto. Vamos lembrar que o feminicídio em si é um crime contra a vida.
E tem que ser o quê? Para ser feminicídio? Doloso. Existe feminicídio culposo, gente? Não. Só doloso. Por isso que ele é homicídio qualificado. Quando a gente está no artigo 121 do Código Penal, nós inauguramos a parte do que é muito afamado, muito falado, que é exatamente o crime de homicídio. O matar alguém, ele é muito afamado porque mexe com todos os instintos e mexe com a ideia do tribunal do júri, com o que dá muita mídia. Enfim, isso é muito importante ser tratado. Portanto, quando a gente está no artigo 121, que é o crime de homicídio, vamos lembrar que o crime de homicídio, se ele é cometido, vamos lá, na vertente do feminicídio, que vem em 2015 para nós, no inciso 6º, vamos lá, vai falar que é contra a mulher, mulher por razões da condição do sexo feminino. E o mais interessante é que, para a gente não confundir, nós vamos falar que existe, claro, uma diferença entre femicídio e feminicídio, mas antes é lembrar que o feminicídio é que tem proteção aqui na lei desta forma, tá? Vamos lá. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, vamos lá, violência doméstica e familiar. Aqui nós atraímos a ideia da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica e familiar. Só que no inciso 2º não. E muita gente não se recorda disso. Ou não leu, ou não aprendeu dessa forma. Vamos lembrar que o feminicídio ele não vai envolver tão somente a violência doméstica e familiar. Ele vai envolver um global, que é violência contra a mulher, ou seja, matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino. E essa razão da condição do sexo feminino, uma das modalidades é justamente a violência doméstica familiar. Mas e a outra? Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Traz para mim, eu vou dar 2 exemplos aqui. O marido chegou em casa e resolveu praticar um homicídio contra a sua mulher. Um absurdo. E ele resolveu matar a sua mulher. Nessa morte que ele gerou da sua mulher, nós atraímos aí a figura do feminicídio. Há uma relação doméstica e familiar e até mesmo íntima de afeto, junto um pacote inteiro contra este sujeito. Tudo bem? Mas vamos lá. Uma pessoa que nunca viu a outra, ou até viu, conhece só, mas não gosta daquela pessoa porque ela é mulher. Não gosta pela bandeira que ela levanta. Às vezes é uma feminista, o cara não gosta de uma feminista, não gosta das bandeiras que ela faz, menospreza aquela pessoa, discrimina aquela pessoa na condição de mulher que ela é. E aí sim ele resolve matar essa mulher. Ele não tem relação doméstica, familiar e nem íntima de afeto. Neste caso específico, atrai a Lei Maria da Penha? Não. Neste caso específico, podemos dizer que também tem um feminicídio? Sim. Então entenderam que nem todo feminicídio está ligado necessariamente à Lei Maria da Penha? Não está ligado exatamente à violência doméstica familiar, mas a grande maioria sim. Mas pode acontecer que o sujeito matou a mulher por menosprezo ou discriminação à condição dela como mulher. Portanto, vai atrair aí também o feminicídio, beleza? Agora vamos lá fazer uma diferença aqui entre femicídio e feminicídio. Gente, femicídio é matar a mulher. É um gênero. Vamos supor, uma mulher estava na rua e discutiu com uma outra mulher na rua. Nunca se viram. Começaram a cair na porrada as duas e uma acabou matando a outra. Dando porrada até matar. A intenção não era lesionar para matar, queria matar aquela mulher depois daquele momento. Nós podemos dizer que aí nós temos um feminicídio? Tem violência doméstica familiar? Foi menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Não. Mas podemos dizer que aí tem um femicídio? Sim, a mulher foi vítima de um homicídio. Mas há um feminicídio? Não necessariamente. No caso que eu coloquei, não existe. Então, entenderam que tem que saber essa jogada? Então, nem sempre uma mulher que é vítima de um homicídio, ela vai ser vítima do feminicídio. A grande maioria das vezes, sim. Mas poderá acontecer uma vírgula ou outra que não seja. Não quer dizer que não qualifique o crime por outros motivos, ou até mesmo que seja um homicídio simples. Tudo bem? Então vai depender do caso concreto. Fechou? Voltemos aqui. Vamos lembrar de um ponto muito importante. Qual que é o ponto importante? Depois do femicídio e feminicídio. É lembrar que o feminicídio, se o femicídio é o gênero, o feminicídio é uma espécie. Fechou?
Então vamos lá. Próximo ponto é lembrar que o feminicídio é um crime de natureza hedionda. Vamos lembrar lá dos crimes de natureza hedionda? De acordo com a lei número 8.072 de 1990, que tivemos várias alterações nela ao longo do tempo, são considerados crimes hediondos aqueles que estão previstos naquela lei e também que estão dentro dela os equiparados aos hediondos, TTT, que vamos lembrar de tráfico, tortura e terrorismo, beleza? Então nós temos os crimes hediondos e os crimes equiparados aos crimes hediondos. É aí que nós aplicamos a lei de número 8.072 de 1990. Portanto, quando a gente fala de homicídio qualificado, em um dos quais é justamente o crime de feminicídio, que é um homicídio qualificado, nós falamos também que aqui atrai a ideia do crime de natureza hedionda. Fechou, meus amigos? Vamos lá. Para a gente avançar, opa, um tiquinho de água faz bem, né? É muita emoção, né? Trabalhar com vários assuntos. Vamos lá. Lei 8.072, então acabamos de dizer que o feminicídio é um crime hediondo, portanto, vamos avançar lembrando das qualificadoras de natureza subjetiva e objetiva no homicídio. Vem cá, traz para mim aqui. Pessoal, o crime de homicídio, ele pode ser qualificado, e essa qualificadora poderá ser de natureza objetiva ou de natureza subjetiva. A natureza objetiva do crime de homicídio, ela vai ser decorrente dos meios e modos pelos quais aquele crime foi praticado. Já a natureza subjetiva do homicídio vão ser os motivos pelos quais aquele crime foi praticado. Quando eu falo que um crime de homicídio foi praticado com traição ou emboscada, eu estou falando de uma qualificadora de natureza objetiva. Quando eu estou falando que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, nós estamos falando que é natureza subjetiva. Vamos lembrar que uma natureza objetiva vai combinar com uma natureza subjetiva. Vamos lá dizer, trocando em miúdos, quando eu estou diante de um homicídio privilegiado, que é aquele com causa de diminuição de pena. O que nos diz o homicídio privilegiado? Que o crime foi praticado por relevante valor moral, relevante valor social, ou o sujeito estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Essas três modalidades de causas de diminuição de pena que designam o que se chama por aí de homicídio privilegiado, estas três causas nós vamos conectar lá que nós vamos dizer que elas são minorantes, que elas são causas de diminuição de pena de natureza subjetiva. Ou seja, pelos motivos pelos quais aquele crime foi praticado. Eu posso ligar um crime de homicídio qualificado privilegiado? Posso. Desde que o quê? Eu não falei que qualificador de natureza objetiva poderá combinar com natureza subjetiva? Viram que o privilégio que vai fazer a diminuição da pena é natureza subjetiva? Então as qualificadoras do homicídio só poderão ser o quê? De natureza objetiva. Trocando em miúdos. Um sujeito que resolveu matar o cara que estuprou a filha dele. Pode ser por relevante valor moral, ele praticou isso. Isso pode gerar uma causa de diminuição de pena para ele, que pode gerar uma causa de até 1/3 da pena dele? Pode. Agora, e se ele fez isso com emboscada, traição ou de uma forma muito cruel contra o autor? O que possivelmente poderia acontecer? Então eu posso dizer que o homicídio dele foi qualificado por uma qualificadora de natureza objetiva, tá? Meios e modos, mas é qualificado privilegiado porque incide a privilegiadora, a causa de diminuição de pena porque ele matou por relevante valor moral pessoal? Pode. Um homicídio qualificado privilegiado, para começar, ele não é crime hediondo. Vira sacada? E mais, definir o que é natureza objetiva e subjetiva tem uma certa relevância. Eu vou trazer para vocês o porquê aqui. Voltemos para o nosso slide. Já falamos de qualificadores de natureza objetiva, meios e modos. Dei até exemplo aqui, ó, emprego de fogo ou explosivo. Meios e modos pelos quais eu pratiquei aquele determinado homicídio. Agora, a qualificadora de natureza subjetiva, ela vai referir-se aos motivos. Exemplo, um motivo fútil, um motivo torpe. Essa é a qualificadora de natureza subjetiva. O feminicídio,
de acordo com decisão da sexta turma da STJ, é uma qualificadora de natureza objetiva. Isso foi muito criticado, tá? A doutrina entende, a maioria dela, que é de natureza, deixa eu apagar aqui, é de natureza subjetiva. Que o feminicídio seja de natureza subjetiva. Beleza? Mas isso aqui é entendimento da doutrina majoritária. O STJ falou que é de natureza objetiva. Olha aqui que tem uma parte da decisão e que, inclusive, se eu tenho uma qualificadora que é de natureza objetiva, ela pode combinar com a natureza subjetiva, falando do tal do duplamente ou triplamente qualificado, embora isso não seja tão técnico. Por quê? Porque uma só vai qualificar o delito, o restante vai poder subir a pena dele, uma circunstância judicial negativa, ou até mesmo uma circunstância agravante, tudo bem? Mas vamos lá. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento de qualificadoras do motivo torpe, que é de natureza subjetiva, com o feminicídio, que é natureza objetiva, de acordo com a STJ. No crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica familiar. Aqui, o STJ entendeu que o motivo torpe, que é de natureza subjetiva, que está falando o motivo do crime, poderia estar no mesmo lugar que o feminicídio. Que eles entenderam que feminicídio refere-se a qualificador de natureza objetiva, que seriam os meios e modos. A doutrina entende que seriam motivos. Motivo pelo qual pratiquei aquele crime de feminicídio contra a mulher. Seria o motivo. Mas a STJ entendeu que não. Falou que esse é um meios e modos. Com isso, ele permitiu que um crime fosse, vamos só falar de uma maneira atécnica, tá? Duplamente qualificado. Qualificado tanto pelo feminicídio quanto pelo motivo torpe. Beleza? Olha o outro pedaço dessa decisão. Considerando que as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre esses qualificadores de motivo torpe e do feminicídio. Olha o que eles explicam. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, visto que é de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita. Assim, o ânimos do agente não é objeto de análise. Interessante isso. Portanto, seria uma qualificadora de natureza objetiva. Agora, qual foi a pegada? Quando a gente está falando de homicídio privilegiado ou com causa de diminuição de pena, lá do artigo 121, parágrafo 1º, nós estamos falando que ele foi praticado por relevante valor moral, por relevante valor social, ou o sujeito estava sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Nós temos aqui uma redução da pena de 1/6 até 1/3. Nós temos um homicídio qualificado privilegiado como possível, como eu acabei de falar agora mesmo, o sujeito que matou o estuprador da filha dele. Ele aqui, ó, relevante valor moral. Relevante valor social é quando é pelo coletivo, tá? E é sob domínio, não sob influência. Cuidado, sob influência é circunstância atenuante. Não é aqui uma causa de diminuição do homicídio privilegiado. É sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, tá? Vai ter redução de pena. Então, uma causa de diminuição de pena é lembrar que o homicídio qualificado privilegiado é possível desde que a qualificadora do homicídio seja de natureza objetiva, como o feminicídio. Isso não é hipótese do crime de onda. Agora, por que eu faço essa provocação aqui? Possível feminicídio privilegiado? Porque se o STJ entendeu que o feminicídio é de natureza objetiva, pensem comigo, natureza objetiva, e a circunstância que vai ali tornar o homicídio privilegiado com causa de diminuição de pena de natureza subjetiva, eu poderia, no mínimo, cogitar, ainda que seja em tese, um feminicídio privilegiado. O que seria meio bizarro. Falar de um feminicídio, que não teria natureza hedionda e que teria causa de diminuição de pena. Sacaram por que é muito importante que nas decisões se pense em tudo? Né? Mas vamos lá. É um impasse que não foi resolvido por eles. Vamos avançar? Vamos lembrar também que a legítima defesa da honra em feminicídio ou agressão contra mulheres não pode sequer ser arguida, seja em âmbito policial, seja pela defesa, seja pelo Ministério Público, seja pelo juízo.
Foi julgado na arguição de descumprimento de preceito fundamental 779 pelo Supremo, que é o seguinte, é inconstitucional por contrariar os princípios, lembre-se disso, tá? Dignidade da pessoa humana, proteção à vida, igualdade de gênero, o uso da tese da legítima defesa da honra. Sabe o que acontecia, gente? Volta aqui para mim. Antigamente argumentava-se por essa tal legítima defesa da honra, é porque o homem às vezes, a mulher me traiu, então eu tenho o direito de matá-la porque eu vou proteger a minha honra. Isso era argumentado em tribunais e colava. Bizarro isso. Só que aí foi dado um basta pelo Supremo Tribunal Federal, falou não se pode sequer argumentar sobre isso. Não existe legítima defesa da honra nesses casos envolvendo feminicídio ou agressão contra mulheres. Então, em crimes de feminicídio ou agressão contra mulheres, seja no curso do processo penal, fase pré-processual ou processual, seja no âmbito do julgamento do tribunal do júri, não se pode argumentar. E com isso, coloquei até uma observação. Isso obsta, isso impede que a defesa, a acusação, o delegado de polícia, a autoridade policial e o juízo se utilizem direta ou indiretamente dessa tese da legítima defesa da honra nas fases pré-processuais ou processuais, ou seja, antes do processo, no inquérito policial, eventual procedimento investigatório criminal, que é o PIC do Ministério Público, inclusive tribunal do júri. Sob pena de quê? Opa, faltou um Ezinho aqui. Sob pena de quê? De nulidade do ato e do julgamento. Fechou? Então vamos avançar para mais um ponto aqui, meu povo. Vamos lá. Avançando para mais um ponto. Opa, minha caneta ficou ao contrário. Vamos lá. Gente, a pena do feminicídio, voltemos para o feminicídio lá, ela vai ser aumentada de 1/3 até metade. Gente, é até metade. Veja só. A pena do feminicídio é de 12 a 30 anos, que é homicídio qualificado. A pena pode ser aumentada de metade. Vai ser o quê? 18 a 45 anos. É muita coisa, né? Até metade. Se o crime for praticado, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Também vai ter esse aumento de pena aqui de 1/3 até metade. Se for praticado contra pessoa maior de 60 anos, cuidado, tá, gente? Não falou igual ou maior. Então, eu não posso incluir pessoa idosa. Pessoa idosa, ela é idade igual ou superior a 60 anos. Poderia ter colocado aqui igual ou superior. Facilitava. Mas o legislador não tem essa função de facilitar. Talvez, quiçá, de complicar. Enfim, vamos lá. Com deficiência, ou seja, pessoa com deficiência, usa os termos sempre certos, tá, gente? Ou doenças degenerativas que acarretam em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Também nós vamos falar que o feminicídio vai ter essa causa de aumento se ele aconteceu na presença física ou virtual. O cara fez por ligação telefônica em vídeo. Ligação de vídeo. Na presença física ou virtual de quem? De descendente, linha para baixo. Aí nós estamos falando de todo mundo, tá, gente? Como descendente. Podemos falar de filho, podemos falar de neto, podemos. Ou de ascendente da vítima. Podemos falar do pai, sim. Podemos falar da avó, podemos. Tá? E o descumprimento de medidas protetivas de urgência, que é a famosa MPU, até coloquei aqui como destaque, medida protetiva de urgência, prevista nos incisos, são só essas, tá, gente? Primeiro, segundo e terceiro, do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha, tá? Vamos lembrar que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é um crime autônomo, previsto na Lei Maria da Penha, especificamente em seu artigo 24A. Tudo bem? Vamos avançar? Vamos lá. Meu povo, e a tal da... Aqui, ó, vamos fazer um corte. Fechamos o feminicídio, falamos da causa de aumento do feminicídio, discutimos um pouco da jurisprudência envolvendo o tema, mas eu queria avançar para a gente pensar aqui na lesão corporal contra a mulher, tá? Lesão corporal contra a mulher na condição que a gente fala, porque é na mesma história do feminicídio, a mesma circunstância, por razões da condição do sexo feminino. Se aconteceu essa lesão contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, é esta lesão que leva, inclusive, gente, reclusão de 1 até 4 anos. Tudo bem? Exige representação da vítima, gente? Exige representação da vítima? Vamos levar em consideração uma situação muito importante?
Ó, se tiver ligado à Lei Maria da Penha, vai exigir representação da vítima? Não. Por quê? Porque representação pelo crime de lesão está previsto no artigo 88 da Lei 9.099/95. Porém, o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele proíbe que a gente aplique a Lei 9.099/95. Que lei que é essa? A lei que trata, a partir do artigo 60, do famoso GCRIM, que é Juizado Especial Criminal. Sacaram o movimento? Então, eu exijo uma representação da mulher vítima ali no contexto da violência doméstica e familiar. Num caso de lesão corporal cometido contra ela, não. A autoridade tomou conhecimento, já pode atuar, mesmo que ela não queira. Tá certo? Vamos lembrar que em vários outros crimes que vão exigir representação, ainda continua mediante representação. A Lei Maria da Penha não tirou essa necessidade de representação de que alguns crimes têm. Por exemplo, crime de ameaça, 147 do Código Penal. Precisa de representação? Precisa. O crime de perseguição, 147A do Código Penal. Precisa de representação? Precisa. A mulher não representou, ela tem 6 meses para representar contra ele. Não representou? Aconteceu o quê? O fenômeno da decadência. Tá certo? Agora, se ela representou, ela pode voltar atrás? Ela pode se retratar? Pode, desde que seja, tá, até o recebimento da denúncia em uma audiência específica perante o juiz e promotor. Fechou? Isso está no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Vamos lembrar que uma coisa é a lesão corporal cometida contra a mulher nessa condição, tá? Por razão da condição do sexo feminino. Outra coisa é a lesão decorrente da violência doméstica, que aí pode ser o homem. A mulher foi lá e agrediu o marido dela. Isso pode configurar o que a gente chama de violência doméstica? Pode. Está onde isso? Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Vai nos dizer que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou contra quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o seu agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, nós temos dizendo aí que tem uma detenção de 3 meses a 3 anos. Então, o homem pode ser vítima aqui? Pode. Trouxe aqui para você, só para título de conhecimento, bem rapidamente aqui para a gente finalizar, algumas súmulas do STJ que são importantes. A 536, que vai falar que é a suspensão condicional do processo e a transação penal, que são institutos da Lei 9.099 de 95, medidas que a gente chama de despenalizadoras, eles não se aplicam na hipótese de delito sujeito à Lei Maria da Penha, até porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação de qualquer coisa da Lei 9.099. E a suspensão condicional do processo está lá, e a transação penal está lá. Já a súmula 542 do STJ vai nos gritar que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. É o que eu acabei de falar. Beleza? Lesão corporal, tendo a mulher vítima, é pública e incondicionada. Não precisa de representação. Já a súmula 588, ela vai nos gritar o seguinte: a prática de crime ou de contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Beleza? Mas tem que ter violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. Já a súmula 589 do STJ vai nos dizer que é inaplicável o princípio da insignificância onde? Nos crimes ou contravenções penais praticados contra quem? Contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, é inaplicável o princípio da insignificância nessas circunstâncias. Já a súmula 600, por fim, vai nos dizer que, para a configuração do crime de violência doméstica familiar prevista no artigo 5º da 11.340, que é a Lei Maria da Penha, não se exige, já está escrito na lei, coabitação entre o autor e a vítima. Não precisava nem de súmula, estava escrito na lei. Vamos lembrar que dentro da jurisprudência em teses do STJ, a jurisprudência em tese 209 a 211 tratam dessa violência doméstica familiar. Mas vamos falar do 209? A tese número 7 diz o seguinte: medida protetiva de urgência, a famosa MPU da Lei Maria da Penha, são aplicáveis às minorias, como quem? Transsexuais, transgêneros, cisgêneros, travestis, em situação de violência doméstica, afastando seu aspecto meramente biológico.
Lembre-se que a tese de número 6 da jurisprudência em tese 211 vai dizer que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de violência doméstica praticado contra empregada doméstica. Relações domésticas. Cuidado. Jurisprudência em tese 211, a tese 7 vai dizer que é possível aplicar a Lei Maria da Penha no caso de violência por neto contra a avó. E avança, não para por aqui. A tese número 9 da jurisprudência em tese 211 vai dizer que nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a consunção, a absorção entre o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e crime de ameaça. Tem os dois. Vamos lembrar que a tese número 11 vai nos dizer que a imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a mulher em situação de violência doméstica não caracteriza bis in idem. Lembra aquilo que eu falei? Qualificador de natureza objetiva mais subjetiva. Lembra que a subjetiva foi o motivo torpe? Subjetiva. E a objetiva seria o feminicídio. Por fim, a jurisprudência em tese número 12, vamos dizer que é inadmissível a utilização da tese da legítima defesa da honra, falamos sobre isso também, como argumento no feminicídio e nos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, pois trata-se de alegação discriminatória que contribui para a perpetuação da violência de gênero. Por isso, fico com vocês com mais um alvo certo. Espero que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo possível, trabalhando hoje com um tema muito, muito, muito falado e muito importante, que é o feminicídio. E certamente a gente se encontra no próximo vídeo. Antes, porém, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, acione o seu sininho de notificações e curta esse vídeo para que fortaleçamos o canal e a gente possa ter cada vez mais vídeos de conteúdo aprimorado, atualizado para você e para o seu concurso, beleza? Para nós, aqui do Dedicação Delta, só um resultado importa, que é o seu nome no Diário Oficial. Então, fique aqui com a gente. Até o próximo vídeo, gente. Até mais.